Chegamos! O ClickTube News começa no dia em que o Brasil viu um senador da República levar 2 tiros num protesto de policiais em greve. Engrossa o coro pelo pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Paulo Guedes pede desculpas às empregadas domésticas. No futebol, os bons resultados do Inter, do Vasco, do Botafogo e do Flamengo, apesar dos pesares. Eu sou o Guto Abranches e o ClickTube News está no ar. A primeira notícia dessa nossa edição faz a gente, no mínimo, parar e pensar se o Brasil não está adotando a opção de resolver as coisas com base na mentalidade da força bruta, da truculência, em lugar de optar pelas instituições funcionando direito, pela lei, pela ordem. Senão, vejamos, policiais militares do Ceará fazem greve por melhores salários. Não pode. Policial não pode fazer greve. É inconstitucional. O nome disso é motim, porque deixa a sociedade à mercê da violência. E tem mais. Esses mesmos policiais militares resolveram montar uma espécie de barricada, inclusive com presenças de esposas, familiares, na cidade de Sobral, no interior do estado, que é para dar mais teor, mais intensidade a esse protesto. Para enfrentar tudo isso, o senador da República, Cid Gomes, resolveu ele próprio, pilotando uma retroescavadeira, investir contra esta barricada para desmobilizar o pessoal. Só podia dar confusão. E foi o que deu. Viu aí? O senador Cid Gomes levou 2 tiros. A princípio chegou-se a informar que eram tiros de bala de borracha. Não eram, não. Eram tiros de arma de fogo mesmo. Aço. Felizmente foi hospitalizado, está fora de perigo. Mas quanta coisa errada nesse cenário, né? E não acaba. O filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, disse que o que Cid fez foi uma tentativa de homicídio com dolo eventual. E o irmão do senador, Ciro Gomes, ex-candidato à presidência da República, bem ao seu estilo, disse que as polícias militares no Ceará estão sendo cooptadas pelas milícias. Tudo errado, você não acha? De certo, o Ministério da Justiça mandou a Força Nacional para o Estado. Olha, não é a primeira vez, provavelmente não será a última, mas a hashtag Impeachment Bolsonaro deu aquela sacudida nos trending topics do Twitter. Motivo da vez, e não é o único, foram aquelas ofensas dirigidas à repórter da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, ofensas, convenhamos, bastante grosseiras, de conotação sexual. Depois a Folha de São Paulo, que saiu em defesa formal da sua profissional, agora o jornal Estado de São Paulo, o Estadão, também soltou um editorial duro, cobrando pesadamente o presidente e o governo. Diz, entre outras coisas, veja só, já não é mais possível dizer que o presidente Bolsonaro está testando os limites da democracia e do decoro. E tem mais. O que tem acontecido nos últimos dias é mais do que simplesmente uma reiteração da falta de moderação de Bolsonaro. Diz o Estadão, trata-se de demonstração cabal da incapacidade do presidente de controlar a própria língua e, por extensão, o governo que chefia. E claro, também nas redes sociais tem vídeo de quem apoia a atitude do presidente Jair Bolsonaro. Graças a vocês!
Agora aquele momento que a gente mostra aqui os destaques dos portais de notícias. A gente está com o G1. Olha, tem um destaque bem interessante da Júlia do iLib, falando sobre uma possível convocação do general Augusto Heleno ao Senado para explicar aquela fala dele sobre chantagem. Você se lembra, dias atrás, num evento público, uma cerimônia em Brasília, o general disse, para quem estava próximo dele, várias lideranças importantes, até o próprio presidente Bolsonaro, ele disse que o executivo não pode mais se submeter a ser chantageado pelos parlamentares, pelo Congresso, por conta de verbas do orçamento. Pode ter que se explicar no Senado a esse respeito. Tem mais um destaque que é bem importante, o dólar fechando em nova alta no dia, R$ 4,39. E veja que detalhe também significativo. Guedes pede desculpas a domésticas após fala sobre a Disney. É o ministro Paulo Guedes, numa cerimônia também no Palácio do Planalto, durante um pronunciamento, ele pediu desculpas às empregadas domésticas que dias atrás ele disse que estavam indo muito à Disney nos tempos de dólar mais baixo. Se desculpou. E o presidente Jair Bolsonaro garantiu que o ministro Paulo Guedes fica no governo até o último dia do mandato. Oi? Ninguém tinha perguntado. A gente lembra, nas últimas semanas, o ministro Guedes falou que muita doméstica estava indo à Disney com dólar barato, chamou parte do funcionalismo de parasita, tem respirado fundo, para não dizer bufado, quando o assunto é o envio das reformas administrativa e tributária ao Congresso, além do desempenho da economia, ela própria, que está dando aquela patinada. Isso tudo aí fez com que o posto Ipiranga do governo fosse parar na mira do presidente Jair Bolsonaro, que deu um prazo de 6 meses para as coisas se encaminharem. As reformas, uma melhora no desempenho da economia, do PIB e também na qualidade das contratações, do mercado de trabalho. Pelo sim, pelo não, há analistas, inclusive da BBC News, que dizem que ruim com Guedes, pior sem ele, porque ele é uma garantia para a imagem da área econômica do governo e dá aquela acalmada nos investidores. De outro lado, ministro Guedes deixa no ar alguns sinais de que não gosta muito de ser pressionado por estes aspectos. E mais do que isso, ele também é um dos alicerces do governo Bolsonaro. É no mínimo estranho, discutível, curioso, chama a atenção da gente, para um desses alicerces estarem sendo questionados num momento delicado. Vamos acompanhar. No futebol da quarta-feira teve Libertadores. O Internacional de Porto Alegre foi até a Colômbia enfrentar o Tolima. 0-0 jogo de volta em Porto Alegre. Também teve Botafogo e Náutico. Náutico e Botafogo nos aflitos pela Copa do Brasil. Final 1-1. Gatito Fernandes pegou 2 na decisão por pênaltis e classificou o Fogo. O Vasco também viajou. Foi até a Bolívia enfrentar o Oriente Petroleiro. 0-0. Garantida a vaga para a próxima fase da Sul-Americana para o Vasco. E teve também Flamengo, é claro. O rubro-negro foi até o Equador enfrentar o Independiente del Valle pela Recopa Sul-Americana. Final 2-2 e muita coisa que deu o que falar. O Jairci Carvalho comenta pra gente. Ontem o Flamengo, na decisão da Recopa, primeiro jogo lá na altitude, o Flamengo acabou empatando em 2-2 com o Independiente del Valle, né? O Flamengo perdia por 1-0, empatou 1-1, fez 2-1 e no finalzinho o juiz marcou um pênalti inexistente, né? Já havia anulado um gol do Bruno Henrique legítimo, porque o Bruno Henrique partiu do seu próprio campo, quer dizer, se você está no seu próprio campo não existe impedimento. E nem com a ajuda do VAR o juiz conseguiu perceber isso, quer dizer, o Flamengo foi operado lá na altitude. Vai vendo, essa semana o Fernando Galvão já tinha dado um toque. Se liguem nessas arbitragens das competições sul-americanas contra times brasileiros. Olha só. Eu recebi uma ligação de gente do mundo do futebol nesse final de semana, figura experiente de bastidores. E ele me disse que os clubes brasileiros devem botar a barba de molho na Libertadores e nessas competições internacionais organizadas no nosso continente. Apesar de o presidente da comissão de arbitragem ser o brasileiro Wilson Seneme, os paraguaios, porque a sede é lá, os argentinos, porque ainda mandam na Conmebol, e os uruguaios, que também tem gente muito forte dentro da comissão, fazem coisas
que, segundo ele, afrontam a nossa inteligência. Pegando uma carona aí no bloco de esportes, a gente já vai fazer a nossa propaganda dos nossos produtores de conteúdo, dos nossos clicktubers na onda do esporte. Portanto, a Luciana Ávila, do canal Ludimoto, mostra um vídeo sobre customização das motos. Tem cada maquininha bem style, você vai ver. E você vai saber também com a Juliana Verboni por que o Spider-Man, o Homem-Aranha, é um exemplo de sucesso para que você não abra mão das suas ideias e dos seus objetivos. Olha, tá aqui na descrição dos vídeos os links para você assistir. Gostou? Então, acione o sininho, inscreva-se no nosso canal, faça sempre essa produção do ClickTube, do ClickTube News, junto com a gente. E vamos encerrar essa edição batendo palmas para Rihanna, que está de aniversário e está na fechadura aqui no ClickTube News de hoje. Até a próxima, gente.